Olá, queridos amigos que nos acompanham mais uma vez no nosso estudo de fé. Neste vídeo, nós prosseguimos o nosso estudo sobre os sacramentos da vida da Igreja, da vida cristã, chegando no ápice dos sacramentos de iniciação à vida cristã, que é o sacramento da Eucaristia. Nos vídeos passados, nós pudemos estudar um pouco mais, aprofundar um pouco mais no nosso conhecimento sobre os sacramentos do batismo, a grande porta de entrada na vida de fé da Igreja e na vida da graça. No último vídeo, nós tivemos um contato um pouco maior com o sacramento da confirmação ou o sacramento da crisma, que é o sacramento da maturidade cristã, que imprime no jovem, no adulto que o recebe, uma grande força missionária para testemunhar a sua vocação e a sua missão enquanto cristão no mundo. Por fim, hoje, estamos neste vídeo iniciando o nosso estudo no sacramento da Eucaristia. Muitos que estão nos acompanhando talvez estejam estranhando a ordem que nós estamos colocando em relação aos sacramentos no nosso curso. Primeiro o batismo, depois a confirmação e agora a Eucaristia. Essa é a ordem natural para os sacramentos da iniciação cristã. Hoje nós podemos perceber que as crianças recebem a Eucaristia antes mesmo da confirmação. Por exemplo, na maioria das nossas comunidades, as crianças recebem a primeira Eucaristia, a primeira comunhão, com 10 anos aproximadamente, e os jovens são crismados a partir dos 14, 15 anos. Mas isso é um desenrolar de uma situação que aconteceu na história da Igreja. Para nós, então, entendermos o real sentido destes sacramentos da iniciação cristã, nós devemos recorrer à gênese do cristianismo quando os primeiros cristãos assim realizavam toda a formação das pessoas que estavam sendo introduzidas no mistério cristão, no mistério da liturgia cristã. Elas eram preparadas simultaneamente para estes 3 sacramentos e recebiam, como ápice dessa introdução na vida e no mistério da Igreja, o sacramento da Eucaristia como sinal pleno de comunhão com Deus, com Jesus Cristo e também com toda a comunidade de fé, com toda a Igreja. Por isso, para nós entendermos um pouco mais sobre o sacramento da Eucaristia, nós recorremos então ao nosso texto bíblico, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 a 26. De fato, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. Na noite em que ia ser entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, nós temos o relato mais antigo da Eucaristia, da instituição da Eucaristia. Embora São Paulo esteja nos relatando isso na primeira carta aos Coríntios, e nós temos acesso também a estes relatos nos 4 evangelhos, é São Paulo que toma a frente no registro histórico e escrito deste fato que aconteceu na noite da Quinta-feira Santa, se assim nós podemos dizer. Levando em consideração que os evangelistas começam a registrar os fatos e os eventos da vida de Jesus a partir da década de 70 na era cristã, São Paulo, ao enviar a sua primeira carta à comunidade de Corinto, por volta da década de 50 e início da década de 60, ele já registra no capítulo 11 desta carta o modo como o Senhor instituiu a Eucaristia, o sacramento da memória, a fração do pão que os cristãos celebravam nos primórdios da vida da Igreja. Por isso, desde estes primeiros anos até os dias de hoje,
A Eucaristia é a grande força que alimenta e que cada vez mais fortifica a Igreja no caminhar desta história, almejando a sua plena realização junto de Deus na eternidade. Por isso que a Eucaristia é fonte da vida da Igreja. A Eucaristia é também a gênese do agir da Igreja, no sentido de que toda a ação da Igreja se origina a partir da participação e da vivência do mistério eucarístico. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós nos reunimos em comunidade de fé para junto da Igreja celebrar os nossos mistérios, viver o Evangelho de Cristo e renovar a nossa fé, nós estamos ali ao celebrar a Eucaristia, nos alimentando dessa mesa para que todos os nossos outros trabalhos e serviços desempenhados na comunidade de fé alcancem o seu real sentido. Por isso que a Eucaristia, na vida da Igreja, é justamente este ponto de partida e este ponto de chegada de todos os seus trabalhos, de todos os seus ministérios, de todo o seu serviço prestado ao mundo. Por isso que quando nós celebramos a Eucaristia, nós nos sentimos revigorados, nós nos sentimos fortalecidos. Toda a vida da Igreja brota da Eucaristia. Todo o ânimo, todo o vigor, toda a missão da Igreja no mundo, ela só é possível, só acontece por causa da graça de Deus e a força do Espírito, que também são manifestadas na Eucaristia, neste pão que alimenta e que dá vida a todos os irmãos que se reúnem em torno da mesa do altar. Por isso que a Eucaristia é também o grande sinal de unidade. Talvez não seja apenas um sinal, mas seja a própria unidade entre Deus e o homem. Nós sabemos que quem está presente nas matérias eucarísticas, no pão e no vinho consagrados, transubstanciados, como nos diz Santo Tomás de Aquino, quem está presente nessas espécies eucarísticas é o próprio Deus, é o próprio Cristo Jesus. Por isso que, diante do sacramento da Eucaristia, nós temos revelado diante de nós, mesmo que ainda escondido sob o véu dos sentidos, temos diante de nós a presença de Deus junto da Igreja. É o próprio Deus, é o próprio Cristo. Não é como se fosse, não é uma simbologia, não é uma comparação, não é simplesmente uma metáfora, como às vezes muitos irmãos cristãos nossos pensam, mas como nas palavras do próprio Cristo, o pão é o seu próprio corpo, o vinho é o seu próprio sangue. Por isso que quando nós retomamos o sentido da instituição da Eucaristia, nós vamos entrar no contexto da despedida de Jesus. Jesus, quando decide reunir os seus discípulos em um local para comer a Páscoa, Jesus está ali vivendo, repetindo uma tradição de seu povo. Todos os anos, os judeus se reuniam em Jerusalém para viver as festas pascais, recordando tudo aquilo que havia acontecido na prodigiosa saída de Moisés e os filhos dos hebreus do cativeiro do Egito. Amparados pela mão poderosa de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, deixaram o Faraó e todo o seu reino para trás, para marcharem pelo deserto por longos 40 anos em direção da Terra Prometida. Por isso que, quando Jesus então se reúne com os seus discípulos na Santa Ceia, ele está ali para comer a Páscoa judaica com os seus amigos. E as palavras de Jesus ao instituir o pão como seu corpo, o vinho como seu sangue, são palavras que vão ressignificar o contexto da festa que eles estavam ali comemorando. A Páscoa judaica é uma comemoração. A Páscoa cristã é uma memória. É diferente.
Memória no sentido de que todas as vezes que nós comemos e bebemos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos trazendo para o hoje de nossa história, para o presente daquele momento na celebração, todos os sentimentos, toda a força, tudo aquilo que aconteceu naquele derradeiro momento em que Cristo se derramou em sacrifício e em amor por cada um de nós. Por isso que a cada Eucaristia nós renovamos o memorial do Senhor, nós vivemos todo aquele contexto que levou o Senhor a se entregar por amor a cada um de nós, nós vivemos estes mesmos sentimentos naquele momento, na celebração, participando e comungando do Senhor. Jesus, então, ao oferecer o seu corpo como comida, o seu sangue como bebida, ele firma para nós uma nova aliança. Nós somos uma nova aliança que não mais dependemos da aliança antiga que o Senhor havia realizado com o povo de Israel no Monte Sinai junto com Moisés. Com Jesus Cristo nós formamos uma nova aliança, uma aliança eterna, que não precisará mais ser renovada, apenas planificada na medida em que nós cada vez mais, pelo terminar dos nossos dias nesse mundo, marcharmos na direção de Deus para a eternidade. Por isso que a aliança de Jesus, selada com cada um de nós na Eucaristia, é uma aliança eterna. É um amor eterno, que nós ali vamos sempre viver em nossa vida, mediante a graça que Ele vai nos concedendo por meio da participação dessa mesa eucarística. O sentido da palavra grega que derivou Eucaristia é um sentido de ação de graças. Ao mesmo tempo em que o sacramento da Eucaristia, sobretudo o momento em que ele se concretiza na vida da Igreja, que é a celebração da Santa Missa, embora de um lado ele tenha um sentido de atualização do sacrifício de Cristo na cruz, de memória do sacrifício de Cristo na cruz, da morte no Calvário, por outro lado a Eucaristia também tem o real sentido de ação de graças. Agradecer, render louvores a Deus, render louvores ao Cristo pela sua entrega, pelo seu amor, pelo seu perdão e pela sua misericórdia, que são diariamente derramados sobre nós e sobre sua Igreja, mediante a celebração do mistério eucarístico. E aqui nós vamos ao encontro deste momento sublime em que a Eucaristia se faz presente na nossa vida de fé. A celebração da Santa Missa. Todos nós somos convidados a diariamente, se possível, participarmos da Santa Missa para renovarmos cada vez mais a nossa participação e o nosso compromisso neste mistério de amor de um Deus que se torna alimento para cada um de nós. Por isso que nós nos reunimos em torno do altar. Por isso que nós fracionamos o pão, que nós comemos do pão repartido, para mostrar que, mesmo na nossa diversidade, mesmo nas nossas diferenças, formamos um só corpo do Senhor que se alimenta do próprio Senhor dado como carne, como bebida no sacramento da Eucaristia. Por isso, então, que a cada celebração, a cada Eucaristia, nós estamos repetindo aquilo que Jesus fez. Nós estamos cumprindo o seu mandamento eucarístico, que é fazer tudo isto na sua memória. Recordar, viver de novo aquilo que foi vivido anos atrás, mas que para nós hoje possui a mesma forma, a mesma intensidade, a mesma proporção do que aquilo que os discípulos viveram na noite daquela Quinta-feira Santa. O mandato do Senhor para que nós fizéssemos aquilo que Ele fez em memória dele, foi dado aos apóstolos que tomaram parte na ceia com ele naquela noite. Por isso que todos aqueles que presidem a ceia eucarística, presidem o sacramento da Eucaristia, seja o bispo ou seja o presbítero, o padre designado pelo bispo para aquela função, todos eles assim o fazem na pessoa de Cristo. Em suma,
é o próprio Cristo que preside cada celebração eucarística, dando novamente à sua Igreja o pão e o vinho como seu próprio corpo e o seu próprio sangue como alimento para todos ali presentes. Cristo confia a presidência, então, deste ato litúrgico aos apóstolos, consequentemente, então, aos seus sucessores, aos bispos, e os bispos delegam também esta presidência aos presbíteros, para que eles possam, em comunhão, viver a presidência deste mistério litúrgico e conduzir também pela sua presidência toda a comunidade de fiéis. Por isso que o sacerdócio que todos nós recebemos no batismo é configurado neste sentido de ser um sacerdócio participativo, ou seja, enquanto igreja, enquanto comunidade, todos nós celebramos o mistério. Nós participamos do mistério celebrado, presididos por um pastor, presididos por um ministro ordenado que naquele momento ocupa, diante da Assembleia reunida, a cabeça de toda a igreja, no sentido de que ele está ali agindo em função de Cristo, cabeça de toda a igreja. Por isso que ultimamente tem se valorizado nas nossas formações litúrgicas a dimensão participativa dos fiéis. Nós não mais apenas assistimos à missa, né? Embora nós sabemos que o verbo assistir, a forma de assistir, não é simplesmente uma assistência passiva, se assim podemos dizer, mas é mais profundo nós afirmarmos que participamos da Santa Missa. E participar da Santa Missa, participar do mistério eucarístico que está acontecendo diante de nossos olhos e diante de nossa presença naquele momento, é ter a consciência de tudo aquilo que está sendo dito, de tudo aquilo que está sendo pronunciado por parte do sacerdote e principalmente de tudo aquilo que está acontecendo enquanto memorial da ceia eucarística de Jesus. Por isso que nós temos que estar concentrados. Não apenas concentrados, nós temos que estar conscientes diante daquilo que naquele momento, diante de nossos olhos sobre o altar, acontece. A Eucaristia não é um passe de mágica. A Eucaristia não é simplesmente um momento mágico, mas a Eucaristia é uma forma concreta pela qual Deus se faz presente no nosso meio. Embora seja sobre a fragilidade do pão e do vinho, matérias tão pobres, tão banais, tão simples, Deus escolheu na presença dessas matérias, por meio da oração da Igreja, por meio da infusão do Espírito Santo, permanecer nelas como o próprio corpo, o próprio sangue do seu Filho Jesus Cristo. É o próprio Cristo que se faz presente diante de nossos olhos nas matérias do pão e do vinho que são levadas até o altar. Da mesma forma como os outros sacramentos que nós já vimos, o batismo e a confirmação, a Eucaristia também possui uma relação íntima com a Trindade Santa. Uma relação íntima porque a própria Trindade, ao longo de todo o mistério eucarístico, vai se manifestando também na presença de suas pessoas. A própria Eucaristia é uma ação de graças ao Pai. É o Pai que recebe da Igreja a sua oração, o seu louvor, a sua súplica, para que, ao estar reunida, possa receber dele também as suas graças. A própria celebração eucarística é um louvor, é uma ação de graças ao Filho Jesus, porque é o próprio rito, é o próprio momento no qual ele se faz presente junto de sua Igreja por meio da Eucaristia. E a própria Eucaristia acontece pela ação e pela força do Espírito Santo. Quando o padre, logo após o canto ou a oração do santo, a recitação do santo na prece eucarística, o padre invoca sobre as oferendas colocadas ali sobre o altar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha derramando a sua graça, derramando a sua força sobre aquelas oferendas, para que elas se tornem dignas de serem transformadas, de receberem a presença viva de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas matérias.
Esse momento na Eucaristia nós chamamos de epiclese, ou seja, é o momento em que nós invocamos o Espírito Santo sobre as matérias eucarísticas para que elas se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós recordamos, então, as palavras de Jesus em cada celebração eucarística, aquelas palavras que vão delimitar todo o sentimento, tudo aquilo que aconteceu naquele momento, tudo aquilo que levou Jesus a fazer esse gesto eucarístico, nós percebemos, por meio de Jesus, 4 atitudes muito interessantes que estão diretamente vinculadas à ideia da Eucaristia. Jesus toma o pão, pronuncia a bênção, parte o pão e o distribui àqueles que estavam à mesa. Estes 4 gestos, na tradição judaica, eram gestos totalmente dados à figura do Pai que conduzia toda a família no momento da cerimônia, no momento da ceia judaica, da ceia pascal. A figura do Pai era uma figura importantíssima porque era o próprio Pai que conduzia toda a família no momento do ritual da ceia. Jesus assume para si a presidência desta ceia. Ele é o Pai da nova família de Deus. Ele é aquele que conduz, ele é aquele que toma a frente e que preside o povo da nova e eterna aliança que será gerada, que será consagrada pelo derramamento do seu sangue na cruz. O sacramento da Eucaristia, por meio do ritual de sua celebração, a Santa Missa, coloca para toda a Igreja a dimensão comunitária do sacramento. O sacramento da Eucaristia é, na sua origem e na sua própria constituição, um sacramento comunitário. Ele acontece mediante a presidência de um sacerdote, a presidência de um bispo, sobre toda uma comunidade reunida que em torno da mesa se coloca em generosidade, em participação, com consciência daquilo que ali está sendo celebrado. Seria impossível para nós pensarmos a celebração de uma Santa Missa ou até mesmo a celebração do sacramento da Eucaristia de uma forma totalmente fechada e egoísta. Claro que existem situações extraordinárias, como por exemplo esta pandemia que atinge toda a humanidade, que faz com que a Igreja entenda que o sacramento da Eucaristia neste momento deve ser realizado de forma mais restrita. Mas na sua gênese, na sua origem, sobretudo também na sua constituição, o sacramento da Eucaristia, ele é tomado por essa dimensão comunitária. É um pai que preside a mesa junto com seus filhos, junto com sua família, para todos juntos renderem graças e louvores a Deus por tudo aquilo que acontece em suas vidas, por tudo aquilo de bom que acontece em suas vidas. Por isso que o sacramento da Eucaristia está diretamente relacionado à dimensão de igreja, está diretamente relacionado à dimensão de comunidade. Juntos nós participamos deste sacramento. Desta forma, o sacramento da Eucaristia não pode ser assumido de uma forma egoísta. Se eu tenho comunhão plena com Deus e com a comunidade de fé que é a igreja, eu me coloco a serviço. Eu me coloco à disposição, eu me coloco para trabalhar junto da comunidade de fé. E esse gesto de saída, esse gesto missionário, acompanha, sobretudo, o sacramento da Eucaristia como forma de missão que deve acontecer após a participação no sacramento. Ninguém guarda este sacramento para si. A própria Igreja não guarda este sacramento para si. Mas, ao dar a Eucaristia para os seus fiéis, ao celebrar este grandioso mistério do amor de Deus em comunidade, ela faz também com que todos os seus fiéis se lancem na missão e no comprometimento com a comunidade, sobretudo com aqueles que são mais necessitados e que precisam do apoio e da presença da Igreja. Por isso que a Eucaristia, ela suscita em nós uma vida pascal. Na sua origem, ela é a Páscoa de Jesus. E todas as vezes que nós celebramos, nós estamos então rememorando esta Páscoa. Diariamente, semanalmente, a cada domingo, nós estamos revivendo essa Páscoa. Por isso que ela possui então essa identidade de vida pascal.
Todas as vezes que nós nos aproximamos da Eucaristia, nós rejeitamos a vida de pecado e acolhemos a graça de Deus. Por isso que a Igreja orienta os seus fiéis para que eles participem da mesa eucarística estando em estado de graça, estando em comunhão com Deus e com a Igreja. Se existe um pecado grave que esteja impedindo a participação plena daquele fiel junto da mesa do Senhor, que ele seja acusado no sacramento da confissão e receba também o perdão de Deus mediante o bom propósito de um endireitamento da vida de acordo com aquele pecado. Por isso que o sacramento da Eucaristia leva também este nome de comunhão. Nós estamos unidos, estamos em comum acordo, participamos da mesma fé, junto de Deus, junto da comunidade, para que possamos então mostrar que a Eucaristia é realmente essa grande mesa do amor de Deus e também do amor dos irmãos e irmãs. Terminamos assim este vídeo em que nós estudamos o sacramento da Eucaristia, aprofundamos um pouco mais nesta prova do amor de Deus para cada um de nós e que todas as vezes que nós participarmos dos mistérios eucarísticos do Senhor, possamos nós ter a consciência da dimensão e da grandiosidade deste amor que Deus tem por cada um de nós no sacramento da Eucaristia. Que Deus abençoe você e até a próxima semana.